Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí mais uma videoaula de introdução ao ASP.NET, tá? São videoaulas práticas agora, tá? Passamos aí pela parte conceitual, para quem viu todas, né? É uma parte mais chata, mas é necessária, tá? É muito necessária para a gente poder estar aprendendo todos os conceitos do ASP.NET e tudo mais, tá? Para que chegue nesse momento agora da prática a gente possa ficar mais inteirado, né? Bom, eu vou criar aqui um novo projeto. Nessa videoaula agora, eu vou mostrar para você os controles do .NET, tá? Como que a gente vai manipular os valores de controles e tudo mais, tá? Que são os web controls, que hoje são bastantes, são bastante no ASP.NET, tá? Bom, vou criar aqui um novo website, ok? Abrir aqui a tela. Vou criar aqui website controles, ok? Como eu mostrei na última videoaula, eu tenho aqui new website, né, que eu criei, file new website. O projeto é um ASP.NET website. A linguagem vai ser, a plataforma vai ser .NET Framework 3.5. Vai ser gravado no file system, né? Porque o file system ele me mostra, ele é gravado no arquivo físico, né? Na máquina. Ele é criado num local que a gente especifica, melhor dizendo. E a linguagem que a gente vai utilizar é o Visual C Sharp. Pessoal, qualquer dúvida em outras videoaulas ou algo assim, entre no fórum, mande suas dúvidas, que lá a gente está resolvendo tudo, tá? Lá a gente resolve todos os problemas que a gente tem, todas as dúvidas aí a gente soluciona, tá? Pode ser também por e-mail, pode mandar aí, tá? Porque o nosso diferencial mesmo é o fórum, que está todo mundo participando, suas dúvidas podem ser dúvidas de outras pessoas, e isso é bacana, tá? A gente compartilhar os nossos conhecimentos para a gente poder estar sempre evoluindo aí, tá? Então vamos dar um ok aqui, vamos criar o website, ok? Tá aí então, nossa tela criada. Como eu tinha explicado também, quando a gente cria uma nova página, né, quando a gente cria um novo projeto aí, ele já abre uma página default que ele cria automaticamente, ele cria uma página default com o seu code behind, tá? Que é o código de negócio, né, o código de inteligência aqui, onde a gente vai colocar, onde a gente vai trabalhar, né, colocar toda a nossa lógica. E aqui ele abre um HTML, né, para poder fazer a apresentação. Dando uma relembrada aí, tá? Aqui em cima eu tenho as tags importantes, tá? De toda a página ASPX, toda a página ASPX vem com Page Language C Sharp, que é a linguagem que a gente está trabalhando, Auto Event Wireup, que as páginas tenham eventos, tá? Que vão lá no servidor. O Code Behind, né? Que é o ponto .cs, né? Que é onde vai estar as nossas inteligências, né? A nossa lógica. E Inherits, né? Que é a página que herda de default, tá? Aqui vem um doctype, que sempre vem, tá? E aqui o nosso HTML padrão, ok? Bom, eu vou aqui para o design, para a gente poder trabalhar melhor. Vou aqui na toolbox, onde se encontra todos os nossos web controls. Bom, na primeira aula aí de introdução que a gente fez na prática, eu mostrei para vocês o text box e o button, né? Então, o que a gente vai trabalhar agora é com os outros controles que são bem diferentes do que era no HTML, tá? Vamos trabalhar aqui com drop-down list, tá? Eu vou travar aqui minha toolbox para que a gente possa ter maior agilidade, né? Então, vou aumentar ele aqui, ok? Bom, Enable Postback. Eu vou explicar isso para vocês. Mas, primeiramente, vamos adicionar alguns itens. Aqui, ó, quando você seleciona o controle, aparece essa setinha aqui que é chamada de Smart Tag, tá? Se você clicar, você tem algumas opções aqui do drop-down. Não tirando as nossas propriedades que aqui a gente tem, tá? Tem as propriedades aqui ainda. Mas, aqui a gente só agiliza. Vamos criar alguns itens, tá? Clicando aqui no itens, tá? Edit itens, da Smart Tag aqui, ó. Smart Tag, Edit itens. Vamos adicionar aqui 4 itens, tá? Aqui a gente seleciona o item e aqui do lado a gente fala o que ele é, tá? O text dele nós vamos colocar aqui
Brasil. E o valor, que é o que não aparece, tá? É o que vai vir no velo e lá, nós vamos colocar assim BR, tá? Aqui são duas opções que eu falo se ele está habilitado ou não para poder ser selecionado, se ele já inicia selecionado. Vou colocar aqui não, tá? Vou criar aqui um outro, vamos colocar aqui Estados Unidos, tá? Vou colocar aqui EL. Vou criar aqui mais um, tá? China, CHN. Vamos criar aqui mais um. Japão, JP. Beleza? Bom, eu vou criar aqui mais um item e vou jogar ele aqui para cima aqui, ó, com as setinhas. E vou colocar o nome dele de selecione, ok? E no selecione nós vamos colocar nada, tá? Sem valor, tá? Sem valor nenhum. E o que a gente vai colocar aqui no selected? Como true, porque ele já vai vir selecionado. Então quando a gente dá o OK ali, ele já aparece aqui para a gente já selecionado, tá vendo? Bom, agora eu vou colocar um botão aqui na tela, tá? E vou F4 ou botão direito propriedades, tá? Ele vai aparecer as propriedades do botão. btn selecionar é o nome do botão, tá? Eu tô determinando que o nome do botão é btn selecionar, ok? E o text do botão que vai aparecer ali, eu vou colocar assim, ó, selecionar, ok? Então tá. O que a gente vai fazer agora é criar um evento. Lembra na última videoaula? Para criar um evento eu seleciono, posso clicar aqui no Events e clicar duas vezes no evento que eu quero criar, que é o clique, ou clicar duas vezes no botão. Vou clicar duas vezes e ele já cria o evento para mim do botão, tá vendo? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou dar, voltando aqui na tela, deixa eu colocar um label aqui também, que o label é para exibir, né, as informações. Então, seleciono o label, vamos colocar aqui LBL mensagem, ok? E o text do label pode ser vazio, que aí ele pega o ID, não tem problema. Vou voltar aqui no botão, clicar duas vezes, vou colocar LBL mensagem, tá? Ponto text, que é a propriedade. Propriedade é essa que vai ser exibida, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no botão? Nesse caso vai ser o TDL, que eu criei ali. Na verdade, ele está como drop-down list 1, né? Ponto selected item ponto text. O que eu estou exibindo aqui no LBL message? No LBL mensagem, eu estou exibindo o item que foi selecionado lá no drop-down. Só que é o seguinte, eu quero testar se esse drop-down realmente foi selecionado, tá? Não se preocupem ainda com a linguagem C Sharp para quem não conhece, tá? Tem o curso C Sharp que eu vou estar falando sobre tudo isso, tá? Com detalhes. Então, para quem ainda não fez o curso C Sharp, pode ir lá e fazer o curso C Sharp para poder estar entendendo um pouco mais da linguagem, tá? Por que eu não explico o C Sharp nessas aulas de ASP.NET? Senão eu vou perder o foco, tá? Então eu estou explicando para você ASP.NET, vamos em cima de ASP.NET. Os controles do ASP.NET, as propriedades, como funciona, esse tipo de coisa. No C Sharp eu vou explicar os métodos, os operadores, os laços de repetição, todas as outras novidades, tá? Então o curso é bem modularizado para que a gente possa fazer cada uma das maneiras que a gente desejar, tá? Então vou colocar aqui um if, tá? Uma condicional, se o selected value for diferente, tá? No C Sharp eu coloco 2 igual para fazer uma verificação, tá? De igualdade. Se eu coloco exclamação igual, é diferente. Então, se for diferente de vazio, eu mostro. Caso contrário, eu vou colocar lá no label o seguinte, lbl mensagem.text, favor selecionar uma opção. Ok? E o que a gente pode fazer agora? Vamos selecionar aqui.
Vamos clicar aqui no Start Debugging. Ele vai me aparecer aqui uma mensagem, tá? Perguntando se eu quero habilitar o debug lá no webconfig, naquele arquivo de configuração, né, do ASP.NET, porque ele vem por padrão e por segurança, ele vem desabilitado, tá? O debug. Mas eu vou marcar como sim, porque a gente vai precisar sempre de debugar a nossa aplicação. Bom, abri aqui, ele abriu, tá vendo? As opções que a gente criou. Se eu clicar em selecionar sem selecionar nada, o que ele fala? Opa, desculpa. Eu coloquei, vamos voltar lá, isso até é bom, porque aí vocês vão ver. Eu coloquei aqui, ó, Selected Index, Selected Value, né? Se o Selected Value for diferente de vazio, bom, aquele vazio lá é apenas para o value. Muitas pessoas têm problema quanto a isso, então vou mostrar para vocês como é que a gente soluciona, tá? Porque lá no value que a gente determina aqui, ele não entende que é o value certinho e tudo mais, tá? Inclusive aqui estava com selecione. Para que a gente possa efetivar isso, vou vir aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo que o selecione é só isso? Ele não vai entender. Então a gente tem que colocar value aqui, ó, explicitamente, tá? Value vazio, tá vendo? Senão ele nunca vai entender que o value tá vazio, tá? Isso aí muitas pessoas têm dificuldade nisso, então estou resolvendo um problema aí para vocês, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com drop-down, lembre-se disso. Colocar o value vazio aqui no selecione, ok? Então vamos lá de novo, aplicar. Vamos Start Debug. Não vou selecionar nada. O que ele fala? Favor selecionar uma opção. Eu vou selecionar uma opção aqui, Brasil, e vou clicar. Selecionei Brasil, tá vendo? Estados Unidos. Selecionei Estados Unidos. Bom, mas o que eu preciso mesmo não é do texto, porque o texto eu já tenho aqui. Eu quero agora é o valor que foi selecionado. Então, o que eu mudo aqui no meu método? Eu vou colocar aqui, ó, Selected Item Value, tá? Ou Selected Value. É a mesma coisa, tá? Ele retorna uma propriedade que retorna uma string, ok? Dentro do LBL mensagem. Então, vamos executar aqui, F5, executa a aplicação com debug. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Por favor, selecionar uma opção, vou colocar aqui Brasil. O que ele seleciona para mim? BR, lembra? Que foi o que a gente colocou lá no valor? Então, Estados Unidos, China, tá vendo? Japão. Então, ele traz aqui para mim os valores que foram selecionados. Isso é interessante para uma busca na base de dados, por exemplo. Às vezes você não vai buscar para o Brasil, mas você vai buscar para BR. Então, você precisa, na verdade, do value e não do text. Ok? Bom, mas eu queria esse troço mais dinâmico. Eu queria esse drop-down mais dinâmico. Eu não quero usar um botão para poder selecionar, para poder fazer um evento. Bom, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, pode copiar esse código, tá? A gente vai lá no drop-down, ok? Isso é uma das novidades do .NET também, para quem não conhece, né? Isso já vem do .NET. O que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, eu tenho métodos, tá vendo? Selected, Index, Change, tá vendo? Isso ele executa lá no servidor para mim. Eu posso tanto clicar duas vezes no drop-down, quanto clicar aqui duas vezes. Vou clicar aqui dessa vez, monto, tá? E o que ele fala para mim? Eu vou pegar o valor, tá? Opa! Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse sender e esse i, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, sender é o objeto que manda, tá? Pelo método aqui, ó, sender. E o i é o evento, tá? A gente vai deixar do mesmo jeito. Drop-down list com selected value diferente de vazio, ele faz isso. Bom, então o que acontece? Eu não tenho eventos para poder executar o meu drop-down mais. Eu quero que o meu drop-down seja executado quando eu selecionar alguma coisa. Selected Index Change. Então, quando eu mudar, né, a seleção do índice, ele executa isso para mim. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Só que tem um negócio. Ele não vai executar. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo? Ele não executa nada. Mas eu coloquei o evento. Por que ele não executa? Bom, gente, é um detalhe muito importante. Para quem não conhece isso, pode ficar um pouco perdido, tá? Porque você vai lá e coloca o método, mas o método está lá no
Eu criei o meu método aqui. Por que que ele não muda, tá? Então, tem uma diferença nisso aí. Desculpa. Tem uma diferença nisso aí. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês por que disso, tá? É um grande detalhe, tá? Porque muita gente pode ficar perdido nisso também. Então, F4, vou aqui nas propriedades. Lembra que eu falei sobre auto postback? Olha aqui, ó. Eu posso tanto enable postback por aqui, pela smart tag, ou por aqui, olha aqui, ó. Enable postback. Ele faz automaticamente o post, tá? Depois que eu selecionar, depois que eu fizer uma mudança. Então, agora, se eu vier aqui na minha aplicação e rodar, vocês vão ver que ele vai executar. E ele vai fazer a mesma coisa que o botão, olha lá. Olha lá, ó. Viu? Sem eu precisar colocar ou clicar o botão. Então ele já faz o postback para mim, ele já executa o evento. Olha lá, o selecione, tá vendo? Estados Unidos, Brasil, ele já executa esse evento para mim. Por isso que é chamado de auto postback, tá? Ele vai automaticamente executar um post na tela, tá? Na aplicação, e vai pegar o valor corrente dele dentro do método que eu criei aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Dentro do método que eu criei, que é esse método aqui. Então a gente já não precisa mais do botão para poder fazer esse tipo de validação. Bom, voltando aqui, espero que vocês tenham entendido o negócio do auto postback, tá? O auto postback precisa estar aí para que tenha um evento naquele determinado controle, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui um list box. Tá? List box eu vou fazer a mesma coisa para vocês verem, tá? Funciona da mesma maneira. Edit itens, tá? O list box nada mais é do que um drop-down aberto, né? Então, vou criar aqui 4 itens também. Vou colocar, selecione não precisa mais, né? Então, vamos colocar aqui Belo Horizonte. O valor vai ser BH. São Paulo. Valor SP, ok? Rio de Janeiro, vou colocar algumas cidades, né? Alguns estados. E Florianópolis, ok? Não sei, eu acho que é FL. Bom, não sei. Ok? É a mesma coisa eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou ter que colocar um Enable Postback nele, vou clicar 2 vezes, tá? Só vai mudar uma coisa, eu vou copiar e colar esse código aqui, ó. Mas eu vou ter que mudar. É drop-down que a gente está trabalhando agora? Não, não é drop-down mais. Então, é um list box 1, tá vendo? Só que a propriedade é a mesma, tá, gente? Olha que legal. É a mesma propriedade, selected value, tá? Então, vamos executar aqui a aplicação. Cliquei aqui, ó. Olha lá. Viu que legal? Esse é o evento do auto postback, tá? Aí, ó. Beleza? E mesmo assim, o botão continua funcionando, tá? Bom, voltando aqui, vou apresentar mais um outro controle para vocês. Checkbox list, tá? Vamos adicionar os itens, a mesma coisa, tá? Atlético Mineiro. Can. Vamos colocar aqui Cruzeiro. Ok? Eu não sei se é essa as iniciais do Cruzeiro, né? A sigla do Cruzeiro. São Paulo, não, São Paulo eu já coloquei ali. Fluminense. Vou colocar aqui Flu. Vamos colocar aqui Flamengo. Fla. Ok? Nenhum selecionado. Veja que eu tenho as mesmas coisas, né? Enable, Selected. Vou colocar um Enable. A mesma coisa, clico 2 vezes. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que agora é o que? Checkbox list 1.
selected value, tá? Mesma coisa. Só mostrando para vocês que esses controles são muito parecidos, tá? Tem propriedades e métodos parecidos. Selecionei, tá vendo? Só que aqui eu estou deixando para selecionar um monte, né? Então, seleciono assim, seleciono nenhum, tá vendo? Ele entende que tá vazio, tá? Tá vendo? Selecione um. Só que aqui ele está podendo selecionar um monte. Quero poder selecionar só um. Então, aqui nesse caso, olha, F4, vou aqui nas propriedades, tá? Eu tenho uma propriedade aqui. No checkbox, eu não posso, quando eu uso o checkbox, é porque eu quero fazer várias opções. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, tá? Se for esse cara aqui, eu vou deixar adicionando mais, tá vendo? Mais, espaço vazio, uma vírgula. Tá, vamos ver. Vou colocar aqui. Selecionando só o CAN, tá? Por isso que o checkbox, ele é para várias opções, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui não, porque tem que fazer um teste com ele, que é usando for each, tá? Para poder mostrar todos os campos aqui. Que aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os select, né? Todos os checked, todos os itens checados, checkbox list, tá? Ponto itens. Eu teria que fazer um for aqui, ó. E itens ponto count. Na verdade não é nem for each, tá? É só um for. For int i igual a 0 e menor que count, ponto e vírgula, e mais. Tá? Eu vou vir para cada item, né? Item i ponto selected if está selecionado, eu vou adicionar aqui. Vou pegar o item selecionado, nesse caso, ponto value, ok? Sempre vou dar um mais, fazer um mais aqui. Não vou entrar no mérito do for e tudo mais, porque igual falei, né? C# eu vou ensinar na videoaula lá, mas só para dar uma explanada, eu estou fazendo um looping aqui, tá? Em todos os itens desse checkbox list, tá? Cada clique dele, para poder mandar aqui para o nosso label, tá? Então aqui, ó, can, tá vendo? Ok? Bom, vou apresentar para vocês agora um outro controle, que nesse caso a gente vai fazer com Radio Button List. É o controle que não deixa, que só pode ser selecionado um. Então, estou mostrando para vocês que todos esses controles são os mesmos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Nokia, ok? Vamos colocar aqui que o valor do Nokia é NK. Sony Ericsson, vamos colocar aqui que seja SE, tá? Vamos colocar aqui que Philips, tá? Seja BH e LG, ok? Bom, aqui, ó, Enable, tá? A mesma coisa, vamos clicar duas vezes. Vou pegar aqui, ó, que como esse é apenas um item, então, opa, qual que é o nome do nosso controle aqui? É Radio Button List 1, tá? Radio Button List 1 ponto selected value, tá vendo?
A mesma coisa que eu fiz no outro. Vou pegar aqui, selecionar, tá? Vamos executar. Tá ok? Ok, então. Vou apresentar mais um controle aqui um pouco diferente, porque esse até então todos são iguais, né? Os métodos e tudo mais. Então eu quero deixar bem claro para vocês que esses métodos são, que esses controles são iguais, tá? Bom, um controle aqui que é bem legal também, bem interessante de estar mexendo, né? É o File Upload, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui. File Upload até então, só isso aqui, ó, ele não é nada, tá? Não executa nada e tudo mais. Então, o File Upload, que a gente possa fazer os nossos uploads de arquivos, né? Só de a gente arrastar ele na tela e executar, ele já tem um comportamento que é o do browse, né? Comportamento normal aqui, ó. Ele abre um arquivo qualquer, tá? Abre um arquivo qualquer, mas não faz nada, tá? Então o que a gente precisa fazer agora é criar um botão para salvar esse arquivo que a gente está trabalhando nele, tá? Vou criar um botão aqui, ó. Até então vou deixar esses controles, vou tirar ele daqui, tá? Vou jogar ele lá no final, depois aqui do selecionar, vou colocar aqui o controle, tá? Vou dar um Enter aqui, vou adicionar um botão, botão salvar, tá? btn salvar, ok? Bom, o texto aqui, ó, se salvar, ok? Tá. Agora o que a gente faz? Clica duas vezes no botão, ele vai gerar um evento aqui do botão salvar. Vou colocar aqui, ó, file upload 1. File, eu tenho que fazer um teste se tem arquivo, né? Tem uma propriedade nele aqui, ó, que é o seguinte: has file, tá vendo? A propriedade retorna um boolean, que é verdadeiro ou falso. Então, if has file, quer dizer, tem arquivo, né? Selecionado, nós vamos fazer o seguinte: file upload.saveas, e vou colocar aqui o endereço de onde eu quero salvar o arquivo, tá? Vou pegar aqui o mesmo endereço do site, clico no botão direito, Open Folder em Windows Explorer, vou pegar aqui, vou colocar. Agora é o seguinte, um detalhe, tá? Muita gente também não sabe isso. Tá vendo que ele está dando erro? Ele está falando que não pode, tal. É só quando eu colocar uma extensão dessa assim, de C2 pontos e tudo, eu coloco aqui no início um arroba. Então ele vai entender que é para poder pegar todo esse endereço, tá vendo? Bom, aí eu coloco save as aqui e faço o seguinte: file upload, tá? File name, né? Porque aí eu salvo com o mesmo nome, tá vendo? Então ele vai lá e salva lá dentro do arquivo. Então eu só coloco aqui para dar um save as, tá? Vou executar aqui a aplicação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou selecionar aqui um arquivo qualquer, ok? Download, tá? Salvar. Bom, deu um erro aqui para a gente. O que ele faz? Não posso encontrar tal parte do caminho. Por quê? Porque faltou o nome do arquivo, tá? Então depois disso aqui, ó, eu tenho que colocar qual o nome do arquivo. Vou colocar aqui, arquivo. Aliás, vou colocar o mesmo nome, tá? File upload.filename, ok? Vou executar de novo. Vou selecionar um arquivo, tá? Download, salvar. Bom, sumiu dali, teoricamente, ele salvou o nosso arquivo. Então, vamos ver se ele salvou o nosso arquivo. Botão direito, Open Folder em Windows, aqui está o nosso arquivo. Então, a gente fez um upload do arquivo. Viu como é que é simples? O upload de um arquivo é muito simples, gente. A gente pega aqui e executa. Bom, não sei se vocês repararam, mas meus vídeos, tá? Vão ser sempre assim bem transparentes, não vão ser editados, porque
Às vezes acontece um erro aqui, que muita gente às vezes já está passando por esse erro, ou já passou por esse erro e não consegue resolver. Então, acontece um erro, eu vou resolver aqui junto com vocês o erro que acontecer comigo, justamente para que vocês possam estar aprendendo também a interpretar as mensagens de erro e também interpretar e também a resolver esses erros, tá? Então, por isso que eu não edito os vídeos, deixo sempre os erros acontecerem para que vocês vejam também, tá? Então, aqui eu salvo. Agora é o seguinte, muita gente fala, pô, mas como é que eu salvo dentro do meu diretório? Dentro do seu diretório é mais fácil ainda. Botão direito, New Folder, imagens, por exemplo, ok? Vou pegar aqui, posso tirar o arroba, porque eu não vou utilizar esse contexto todo. Vou colocar assim, ó, til, barra, imagens, barra. Gente, o que significa o til? O til ele vai pegar a raiz do meu projeto, entendeu? Eu não tenho que ficar fazendo... aliás, nesse caso aqui, eu nem vou precisar, mas deixa eu explicar para vocês por quê. Vamos supor que a gente está dentro de uma pasta lá, páginas. E aí eu teria que fazer, não sei se vocês conhecem, eu tenho que descer níveis para poder encontrar meu arquivo. Mas como imagens já está na raiz, eu não preciso. Mas se eu utilizar isso aqui, ele vai entender que é na raiz e vai buscar na raiz do meu projeto a pasta imagens. Como não precisa, eu vou colocar aqui. Vou executar a aplicação de novo. Vou selecionar aqui um arquivo diferente. Salvar. Opa, deu um erro. Vamos ver aqui, ó, o método SaveAs está configurado para exigir um caminho com raiz. Então é o seguinte, o SaveAs ele exige que os nossos arquivos sejam salvos num endereço físico. Então, o que eu vou fazer? Server.mappath, tá? Ele vai mapear esse endereço para mim. Vou colocar o barra, ok? E vou fazer isso aqui. O que ele faz? Ele mapeia o endereço físico do meu projeto, tá? Vou colocar aqui, ó, Ctrl F5, ou só F5. Seleciono aqui, ok? Abrir, salvar. Sumiu, opa, deve ter salvado. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar um refresh aqui, ó. Refresh, ó, o nosso arquivo aí. Tá vendo? O upload é muito simples, gente. É muito simples mesmo, tá? Para quem tinha muita dificuldade de fazer uploads e tudo mais, tá bem bacana a questão dos uploads. Bom, vou falar aqui do último controle, que é interessante, tá? Não vou falar de todos não, porque a maioria são bem iguais, mas eu vou falar dos que são bem interessantes de mexer, tá? Que são os diferentes. Bom, vamos falar aqui sobre o controle Calendar, tá? Só você arrastar um calendário para cá, ele já traz aqui. Bom, aqui eu tenho um auto format, tá? Na Smart Tag que eu falei, eu tenho aqui um auto format, tá vendo? O que é esse auto format? Eu configuro o estilo que eu quero no meu controle, tá vendo? Então eu coloco aqui o estilo que eu quiser, dou um OK, ele aplica esse estilo para mim, tá vendo que bacana? Bem simples. Bom, como todos os outros controles, eu tenho eventos nesse calendário. Então, Select Change, tá? Eu vou clicar aqui duas vezes, ele vai criar aqui para mim, eu vou vir aqui, ó, calendar1.selectedDate. Eu vou criar aqui, ó, LBL mensagem, vou usar aquele mesmo label, tá? E vou colocar o que? Ele retorna aqui, ó, por que ele vai dar erro, tá? Ele vai dar erro porque ele retorna um datetime e o text espera um string. Por ele esperar uma string, eu vou colocar aqui, ó, toString, tá? Isso aqui é do C Sharp, tá? Dos extensions do C Sharp. Eu transformo qualquer coisa aqui em string. Bom, mas o que ele vai retornar aqui é uma data um pouco diferente, na ordem diferente. Então, vamos colocar aqui, eu que vou determinar a ordem. Tá vendo que ele tem um parâmetro aqui que determina a ordem? Vou colocar aqui entre aspas, DD de dia, MM de mês e 4 Ys que são do ano, tá? Bom, vamos lá agora, vou executar a aplicação. Vou selecionar a data, aí lá embaixo, lá, ó, aqui, ó, tá? Aqui, ó. Selecionei a data e ele vai exibir na data que eu seleciono, tá vendo? Qualquer data que eu selecionar, ele traz para mim. Posso navegar aqui nos meses, tá vendo? É um controle já pronto, tá?
Então, o controle calendar é bom para a gente colocar naqueles campos data, né, para a pessoa não inserir data errada. Então, eu vou tirar aqui o toString, tá? Vocês vão ver o que ele vai me retornar. Ó, vou executar. Olha lá a data, tá vendo? Ele vai me retornar o dia, o mês, o ano, mas me retorna com a hora. Tá? A hora sempre zerada porque é de meia-noite, né? Mas eu não quero a hora, é isso que eu estava mostrando aqui para vocês. Eu não quero a hora. Eu vou determinar aqui, eu quero dia, mês e ano só, tá? Então, tem uma outra coisa que é muito interessante, as pessoas às vezes querem o nome do mês, tá? Isso aqui que é o mais bacana, ó. Vou fazer assim, ó. Dia, só um minutinho, deixa eu tentar lembrar aqui. Vou tirar essas barras porque não precisa. Tô tentando lembrar aqui, tá, gente? São 4 M's de... Bom, vamos tentar aqui. Não me lembro se é isso. Nós vamos testar. Ah lá, ó. Tá vendo? De abril, tá vendo? Pera aí que eu vou corrigir aqui para vocês. Verdade. A barra... Vou voltar aqui na aplicação. Repetir. Ah, isso aí, ó, 22 de abril de 2009. Tá vendo que legal? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o caractere aqui, 2 barras, que é o caractere de escape, tá? Para ele não interpretar o meu D e não interpretar, para ele não interpretar o D aqui, ó. Então, para ele não interpretar isso, eu coloco 2 barras que são os caracteres de escape, tá? É muito legal isso, né? Agora eu vou aqui, ó. Seleciono em 30 de abril de 2009. E já coloco aqui o nome do mês aqui pra gente. É muito legal isso, gente. Bom, essa é uma videoaula sobre os Web Controls, tá? Os Web Controls mais interessantes do .NET, tá? Do ASP.NET. Eu expliquei aqui para vocês os mais legais, tá? Os outros eu vou explicando de acordo com as aulas que a gente vai tendo, a gente vai necessitando de mais controles. E eu vou mostrando para vocês, ok? Bom, um grande abraço e até a próxima aula aí. Até mais.